As receitas que a minha mãe fazia quando eu era pequena, e quando apanhava as batatinhas novas, cozia as batatas, depois das batatas cozidas passava por um garfo, tirava para um prato, depois a minha mãe tornava a pôr para dentro da panela ou do tacho, que fazia as papinhas, depois metia-lhe a farinha, depois fritava, punha cebola numa frigideirinha, naquele tempo, faziam assim, punha a manteiga, fritava a cebolinha, punha lá para dentro, ia-se mexendo as papas, mexendo, depois comia-se, era uma delícia. Arroz com batatas. A minha mãe fazia assim, punha lá um bocadinho de manteiga no tacho, depois fritava uma cebolinha, picava a chouriça muito miudinha lá para dentro, depois quando aquilo estivesse ali fritinho, metia as batatas picadinhas muito miudinhas, depois de as batatinhas estarem quase cozidas, ou cozidas, metia arroz para dentro e aquilo era uma delícia para mim. Vagens de azeite e vinagre. A minha mãe cozia o feijão verde, depois do feijão verde quase estar cozido, punha as batatas para dentro, depois tirava para o prato, temperava com um dente de alho cortado ao meio, punha azeite, punha vinagre e eu adorava. Bolinhos de milho para se comer com o pico da couve. A minha mãe escaldava a farinha, depois da farinha escaldada já tinha ali o lar quente, naquele tempo usava-se um lar, tinha o lar quente, depois metia uma folhinha de couve por baixo, punha o bolinhos, a farinha escaldada de milho, que o bolinho já estava, fazia um bolinho com as mãos, redondinho, depois metia lá o bolinho acima da folha de milho, tinha um tachinho com furos, metia o tachinho acima do bolo, depois do bolo estar cozido, a minha mãe fazia couve e comia-se aquilo com o pico da couve. Milhos aferventados. Minha mãe fazia assim, punha um punhado de milhos, um punhado de cinza. Depois punha o fogo, ia mexendo para aquilo não se apegar ao fundo, porque aquilo tinha muita tendência de se apegar por causa da cinza. Quando os milhos estavam aferventados, a minha mãe que via que estavam já cozidos, tirava, punha num cesto, despejava, punha uma torneira de água, ia pondo a torneira de água por cima e os milhos ia caindo a cinza pelo cesto. Depois enxugava os milhos, quando já estavam lavadinhos, arrojadinhos, enxugava os milhos e depois a minha mãe guardava, secava como o feijão e depois guardava e ia fazendo de vez em quando. Depois fazia com feijão, uma batatinha, adorava aquilo que a minha mãe fazia.